Agora, uma outra questão aqui, os lados de um polígono regular de n lados, né, sendo que n tem que ser maior que 4, são prolongados para formar uma estrela. Calcule o ângulo em graus em cada vértice da estrela em função de n. Para a gente poder entender esse polígono aqui, eu fiz primeiro a estrela, depois eu peguei os vértices internos da estrela e liguei para a gente entender. Ele não fala qual é o polígono, né? Para a gente poder calcular em função de n. Dá até para a gente achar o valor aqui, uma vez que o polígono é regular. Mas ele quer que calcule em função de n. Vamos lá. Ângulo externo é igual a 360 dividido por n, né? Então, esse é o ângulo que ele quer. Aquele ângulo formado ali pelo prolongamento dos lados. Eu pegar qualquer polígono, se eu prolongar os lados, desde que ele seja maior do que 4, porque 4 vão dar retas paralelas, se eu prolongar os lados. Então, e o triângulo não pode ser também. Então, qualquer polígono acima de 4 lados, se eu prolongar os lados vão se encontrar em algum lugar. Se ele for regular, né, sempre aquele ângulo vai ser em função de n, do número de lados. Então, o ângulo externo, eu sei que é 360 sobre n. O que são os ângulos externos? São todos esses vermelhos aí. Todos esses vermelhos são ângulos externos. Eu sei que todos eles são iguais. Ó, então, ângulo externo é igual a 360 sobre n. Agora, imagina. Aquele triângulo formado lá por aqueles dois ângulos externos e esse ângulo que eu quero saber. Aqueles dois vermelhinhos e o amarelo. Se eu somar eles, não tem que dar 180? Tem que dar 180. O que eu quero saber é x, eu vou chamar o amarelinho de x. Então, aquele vermelhinho, um é 360 sobre n, mais 360 sobre n, mais x é igual a 180. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Agora, resolvendo essa expressão aqui matemática, o que eu quero achar em função de n, eu vou deixar x de um lado e tudo que tem n ou número eu vou passar para o outro lado. Então, x vai ficar igual a 180n menos 720, tudo isso dividido por n. Agora, eu posso botar o 180 em evidência, porque eu sei que 180 vezes 4 é 720. Então, 180, botando em evidência, vai ficar vezes n menos 4, tudo isso dividido por n. Isso aqui já botando em evidência, simplificando de uma forma mais simples. Então, x é igual a 180 vezes n menos 4 dividido por n. O que significa isso? Significa que toda vez que eu quiser saber o ângulo que é formado em qualquer polígono pelo prolongamento dos lados, é só eu fazer 180 graus vezes n, que é o número de lados, menos 4 dividido por n, que vai dar aquele ângulo que é formado pelo prolongamento. Por isso que não pode ser 4. Porque se for 4 dá 0. 0 vezes 80, 0. Aí 0 dividido por n. Entendeu? Então não pode ser 4. E você já entendeu que 4 vai ser um quadrado. Se eu prolongar os lados, vai formar uma paralela. Então isso aqui é a resposta desse exercício. Agora esse outro problema aqui. As medidas de dois ângulos consecutivos de um polígono regular formam um ângulo igual a 20. Esse polígono Esse problema, ele dá uma série de opções. Um octógono regular, um enágono regular, um pentágono regular, um icoságono ou nenhuma das respostas anteriores. Bom, a primeira coisa para você fazer esse problema, que você tem que fazer que você tem que saber, senão você não consegue fazer, é o que é mediatriz. Bom, mediatriz é uma reta perpendicular a um segmento de reta e que passa pelo ponto médio desse segmento. Então, a mediatriz, ela divide qualquer segmento de reta em dois segmentos iguais. E ela é sempre perpendicular a esse segmento. Imagina esse triângulo. Aí eu tenho o segmento de reta aqui, AB, que é um lado. Se eu traçar aquela reta ali de C' a C, ela saindo perpendicular aqui de C', ela vai dividir o lado AB em dois lados. E aquele ângulo que forma da reta C' em contato com a linha, com o segmento de reta AB, é um ângulo de 90 graus. Então, ali onde está em C', o C' vai formar um ângulo de 90 graus para os dois lados.
A mesma coisa acontece em todas as outras mediatrizes. Então, a mediatriz é isso. Beleza? Uma outra coisa que precisa saber para fazer essa questão é aquela definição que a gente viu. Pô, 3 lados é o triângulo, 4 lados o quadrilátero, 5 lados o pentágono, 6 o hexágono, 7 o heptágono, 8 o octógono. Se você não sabe o que é 8, você ia ficar com dificuldade. 9 é o eneágono, 10 o decágono, 11 o undecágono, 12 o dodecágono, 15 o pentadecágono e 20 o icoságono. Tá? Então esses aqui tem mais nomes, tem muito mais nomes. Mas esses são os mais conhecidos. Esses são os que são cobrados em prova. Então esses você tem que saber. Tá? Então, só para a gente entender a questão aqui. O que é a questão? Traçou, pegou dois lados consecutivos, né? Por exemplo, lado AB e BC são lados consecutivos. Eu traço a mediatriz. Então aqui eu tenho uma mediatriz do lado AB, que vai dividir AB em 2, né, formando um ângulo de 90 graus com o lado AB. E a mediatriz BC, que vai dividir também BC em 2, formando um ângulo de 90 graus. E eles vão se encontrar num ponto P, formando um ângulo. Esse ângulo, o problema fala que mede 20 graus. Aí, ele pergunta qual é o polígono. O que eu preciso saber, então, para descobrir qual é o polígono? Qual o número de lados desse polígono? É isso que eu preciso saber. Agora, tem um jeito de eu achar o número de lados desse polígono? Tem. Tem vários jeitos. Um dos jeitos é descobrir o ângulo interno. Bom, olha só. Pensa naquele quadrilátero que se formou ali, né, entre B e P. Aquele quadrilátero com esses dois ângulos retos. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Então, B mais 90 mais 20 é igual a 360. Logo, B igual a 160. Opa, já achei o ângulo interno, 160 graus. E eu sei que o ângulo interno é igual a 180 vezes n menos 2 sobre n. Ah, então dá para eu achar n, ó. 160 é igual a 180 vezes n menos 2 sobre n. Corto 0 com 0, né, do 160 e do 180, passo n para lá dividindo, fica 16 vezes n é igual a 118 vezes n vezes 18 vezes menos 2, que vai dar menos 36. Então vai ficar, passa o 16 para lá, o 36 para cá, vai ficar 2n igual a 36, n igual a 18. Aí eu olho a resposta lá, pô, 18 lados, como é que é o nome mesmo do 18 lados? Bom, eu não sei qual é o nome dos 18 lados, mas uma coisa eu sei, octógono não é, que é 8 lados. Eneágono não é, que eu sei que é 9 lados. Pentadecágono, eu sei que não é, porque eu sei que são 15 lados. E o icoságono também não é, porque são 20 lados. Então, irmão, a resposta é o quê? Nenhuma das respostas anteriores. Essa questão se torna difícil por isso. Por quê? Porque eu não acho o número, vou ficar na dúvida se eu não tiver isso bem decorado, e vou ficar com dificuldade de saber que opção marcar, achando que nunca vai ser NDA. Mas nesse caso aqui é NDA. Não tem aqui a nomenclatura de 18 lados. Ok? Então, irmãos, mais um exercício aqui para a gente finalizar. Tá? Ó, dois ângulos internos de um polígono convexo medem 130 graus. Cada um dos demais ângulos internos mede 128 cada um. Né? E os demais ângulos internos medem 128 cada um. O número de lados do polígono é... Então, irmão, isso aqui é uma questão de interpretação matemática. Pensa, eu quero saber quanto mede a soma dos ângulos internos de um polígono. Porque se eu souber a soma dos ângulos internos do polígono, eu posso jogar na fórmula, né, e vou achar o número de lados, que é a fórmula da soma dos ângulos internos tem como base o número de lados. Né? A incógnita é o número de lados. Então pensa, se dois lados medem 130, para eu saber a soma desses dois lados, é só fazer 2 vezes 130. E para eu saber a soma dos outros ângulos, é só eu saber o número de lados que faltou vezes 128.
Quantos eu já usei? 2. Quantos lados tem um polígono? Eu não sei. Então, eu vou chamar de N. Então, quantos lados que sobraram? N menos 2. Então, é N menos 2 vezes 128. Logo, olha bem, a soma dos ângulos internos é 180 vezes N menos 2. Ó, 2 vezes 30 mais N menos 2 vezes 128 é igual a 180 vezes N menos 2. Tem uma expressão matemática simples com uma incógnita. Então, vou resolver isso aqui. 260, 128 vezes N. 128N, 128 vezes menos 2, menos 256, 180 vezes N, 180N, 180 vezes menos 2, menos 360. Aqui vai ficar 4 mais 128, né? Porque vai ficar 260 menos 256 dá 4. Mais 128 é igual a 180 menos 360. Vou passar tudo que tem N para um lado, tudo que não tem para o outro. Vai ficar 52N é igual a 364, ou 364 igual a 52N. N é igual a 364 dividido por 52, que é igual a 7. Logo, o número de lados é 7, ou seja, é um heptágono. Resposta número B. Beleza, galera? Então, esses foram os exercícios dessa etapa aí. Na próxima aula a gente já vai estar vendo triângulos, né? Vai começar uma matéria nova. E qualquer coisa aí, vocês mandam uma mensagem aí, pede ajuda, que a gente vai ajudando vocês.